Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, em conjunto com a ACESP, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da importância da audiência de custódia no Brasil. E para falar sobre este importante assunto, nós temos aqui hoje o Dr. Fernando Davi, delegado de polícia e secretário-geral da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Ao nosso lado também está a doutora Raquel Cobasti Galinatti, presidente do Sindipesp, para quem agora eu passo a palavra. Doutora. É uma grande honra conversar, participar dessa conversa. Na realidade, será uma aula pelo Dr. Fernando Davi, um dos diretores da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e quero manifestar aqui meu agradecimento, pois eu me sinto muito bem representada como a delegada também associada à ADPESP. Então, muito obrigada pela honra de poder participar desse bate-papo. Doutor Fernando, antes do senhor começar a falar, já que o senhor vai falar bastante, eu quero ler uma notícia que é a seguinte: notícia do site do Conselho Nacional de Justiça. Em fevereiro de 2015, o CNJ, em parceria com o Ministério da Justiça e o TJ de São Paulo, lançou o projeto Audiência de Custódia, que consiste na garantia da rápida apresentação do preso a um juiz nos casos de prisões em flagrante. A ideia é que o acusado seja apresentado e entrevistado pelo juiz em uma audiência em que serão ouvidas também as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado do preso. Durante a audiência, o juiz analisará a prisão sob o aspecto da legalidade, da necessidade e da adequação da continuidade da prisão ou da eventual concessão da liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares. O juiz poderá também avaliar eventuais ocorrências de tortura ou de maus tratos, entre outras irregularidades. Vamos começando então, doutor. Queria que o senhor, apesar dessa explicação que eu dei, que não foi uma explicação, apenas li uma matéria, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é, afinal, a tal da audiência de custódia, porque eu tenho quase certeza que muita gente que está nos assistindo agora já até ouviu falar, mas não tem a mínima ideia do que se seja. A audiência, primeiro eu gostaria de agradecer aí o privilégio, o convite de estar presente aqui num lugar tão qualificado nesse debate aqui, com uma verdadeira admiradora. Eu sou admirador da doutora Raquel e não vi a hora aí de poder fazer parte um pouco mais desse debate, e é uma honra para mim. Mas com relação à audiência de custódia, é importante que a gente pontue que, na verdade, a audiência de custódia ela é um mecanismo de controle. Ela é um mecanismo de controle da prisão em flagrante delito, basicamente, mas todos os tipos de prisão que não dependem de ordem judicial, principalmente as que não dependem. Posteriormente foi incluída também qualquer espécie de prisão, que é aquela prisão inicial. E o controle é o seguinte: o juiz ou uma autoridade que detenha poderes jurisdicionais deve verificar se essa prisão inicial ela está, primeiro, se ela foi realizada por métodos legais, ou seja, se ela não foi realizada mediante tortura ou mediante abuso de autoridade, um controle do aparato estatal da detenção, que é a sua função precípua. E depois também, a segunda finalidade mais importante é a verificação da necessidade da continuidade daquela prisão para que o processo se desenrole. Porque apesar do que se ventila, ou às vezes apesar do que as pessoas acham, a prisão cautelar ela é exceção. Ou seja, a pessoa ela é presumidamente inocente pela Constituição Federal até que se esgotem todos os recursos de defesa. É o nosso estado de inocência que está na Constituição Federal. Então, se não for necessária a prisão dela inicial para que o processo prossiga, ela deve ficar em liberdade. Essa também é uma função muito importante da audiência de custódia. E é muito importante nós falarmos para a população que a audiência de custódia foi implementada agora, recentemente, aqui, através de uma resolução, mas de forma a deixar todas as prisões a critério da judicialização. Porém, o Pacto de São José da Costa Rica, ele prevê
que aquele que é preso, ele deve ser encaminhado no prazo de até 24 horas para uma autoridade, ou autoridade judicial ou correlata. Então, aqui no Brasil, nós sempre praticamos e sempre seguimos à risca, até digo de forma mais garantista que o próprio pacto prevê, pois imediatamente aquele que é autuado em flagrante, ele é direcionado automaticamente ao delegado de polícia, uma autoridade que avalia a prisão de forma legal, encarcerando ou não, prendendo em flagrante e deliberando pelo auto de prisão em flagrante. Então, aqui na realidade, sempre seguiu à risca o que os direcionamentos internacionais pedem, que é o Pacto de São José da Costa Rica. E foi justamente esse fundamento para que tivéssemos a audiência de custódia. Mas, na realidade, a gente sempre praticou a audiência de custódia. A Raquel colocou uma questão que eu acho importante abordar, que a grande questão sempre foi por que o Brasil, tendo adotado o Pacto de São José da Costa Rica, que previa a audiência de custódia, e o Brasil adotou em 1992 esse pacto, por que ele demorou até 2015, como o Adriano leu muito bem no começo, para implantar a audiência de custódia mais clássica, a audiência de custódia mais prevista explicitamente na legislação? Porque, na verdade, desse tempo, ou seja, 23 anos, 24 anos, de 92 até 2015, acho que 23 anos, mais ou menos, quem realizava esse controle, e realizava esse controle de uma maneira adequada, porque ninguém consegue realizar um controle inadequado durante 23 anos. Então, realizava adequadamente esse controle. Sido impedido já. Exatamente, foi o delegado de polícia, que fazia, assim, esse filtro, e sempre fez, a audiência de apresentação. Fazia o primeiro filtro da prisão-detenção, tanto no tocante à eventual tortura no ato da detenção, quanto no tocante à verificação da cautelaridade do processo. Porque, se fosse caso de liberá-lo, o delegado sempre teve, como tem até hoje, o mecanismo da fiança. Então, o delegado pode atribuir, em hipóteses de prisão em flagrante, a fiança quando o crime não tem a pena máxima superior a 4 anos. Mas se, na opinião do senhor, os delegados de polícia faziam com maestria a audiência de custódia antes dela ser implantada classicamente no Brasil, por que resolveram implantá-la e aí redirecionar essa atividade para o Poder Judiciário? Olha, e a pergunta 2 que faço já. Essa outra autoridade com poderes jurisdicionais a que se refere o Pacto de São José da Costa Rica, seria justamente o delegado de polícia? Então, na verdade, é importante essa pergunta, porque você observa que, na verdade, houve, sem dúvida, um certo... é difícil responder a pergunta. Por quê? A revolução da audiência de custódia atualmente, ela é exatamente essa impossibilidade do delegado realizar o filtro que sempre realizou. Na verdade, o filtro que o delegado faz agora, ele é checado novamente, ele é sobrefeito por conta dessa audiência de custódia que precisa haver com a autoridade judiciária. Entretanto, é interessante perceber o seguinte, que nós já estamos aí de 2015 até 2018 com algumas quantidades de audiência de custódia computadas, contabilizadas. Se você verificar de fato aquilo que foi o motivo inicial da criação da audiência de custódia clássica, que era a verificação de eventual tortura policial no ato da detenção, que estaria prejudicada pela análise da polícia judiciária, você percebe que isso é uma falácia. Porque os números apontam um número inferior a 5%. Eu peço até licença, o número de audiências de custódia em abril de 2017, no Brasil inteiro, foi de 215.329. Se nós computarmos esse número como 100%, nós verificamos que violência no ato da prisão, veja, a alegação na audiência de custódia de violência no ato da prisão se deu em 5,19% dos casos. E essa fonte é uma fonte oficial, é a fonte do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então é uma fonte confiável. E eu quero só deixar claro que se houvesse uma só violência ou ato de tortura na detenção, isso já seria desprezível, isso já seria reprovável. Nós temos que combater qualquer tipo de patologia no ato da detenção. Agora,
não tem como colocar isso na conta da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária exercia bem o seu papel. Tanto isso é verdade que os números mostram isso. Vou encerrar o primeiro bloco, a conversa está muito boa, mas no segundo bloco quero voltar desenvolvendo mais um pouco essa questão que a gente levantou agora. O programa Segurança Pública em Debate hoje está falando a respeito da importância da audiência de custódia no Brasil. Primeiro bloco do programa ficando por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate, este é o segundo bloco em que estamos falando sobre a importância da audiência de custódia no Brasil. Para falar sobre isso, está conosco hoje o delegado de polícia e secretário-geral da ADPESP, Dr. Fernando Davi, ao lado da nossa presidente do Sindipesp, doutora Raquel Kobashi Galinatti. Continuando a conversa, doutor, eu queria que o senhor desenvolvesse um pouquinho mais essa questão. Os delegados não ficaram entre aspas, chateados quando viram que iam perder, entre aspas, esse tipo de atividade, esse tipo de, entre aspas, poder? O Adriano colocou uma coisa que eu acho importante pontuar, no seguinte sentido, que o delegado de polícia, ele sempre teve acostumado a controle. A Polícia Judiciária, ela tem correições internas, pelo menos 2 por ano. Temos as correições externas, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário. Estamos absolutamente acostumados com o controle. Então, um controle que vem ao encontro dos direitos do cidadão tem que ser perpetrado e tem que ser protegido. Por isso que eu acho que a audiência de custódia, ela é interessante, na medida em que ela faz um novo filtro. Agora, nós não podemos ignorar o filtro inicial, que era feito pelo delegado de polícia. Então, isso está sendo constatado numericamente, e eu creio que agora o debate é interessante, não tanto no tocante à tortura no ato policial, mas da necessidade ou não de se manter o indivíduo preso, que essa é a grande questão que vem sendo debatida atualmente. Se é necessário a manutenção da prisão, não é? Depois da prisão em flagrante, se ela deve ser convertida em prisão preventiva e continuar até o fim do processo contra a ideia de presunção de inocência constitucional, ou se nós devemos, de alguma maneira, liberar esse infrator, esse indivíduo que cometeu a prisão em flagrante e deixá-lo responder em liberdade e só ao final da condenação ser preso. E é muito importante, na mesma linha de raciocínio do Fernando, que obviamente todos os instrumentos que proteja o cidadão, que resguarde seus direitos, todos os filtros são muito bem-vindos. Porém, abre-se uma ressalva também. Existem aqueles que praticam os crimes e que, obviamente, são presos, no caso, presos em flagrante. Abre-se também uma ressalva negativa, de que, supostamente, em teses de defesa, esses que foram presos possam alegar de forma errada, de forma equivocada e mesmo de forma mentirosa. Uma suposta agressão daquele que o prendeu em flagrante, uma suposta prática de crime, de tortura pelo agente policial. E nós percebemos que após a implementação da audiência de custódia, muitos policiais, muitos delegados de polícia foram citados na audiência como tese de defesa. Abriu-se infelizmente, esse mecanismo real de proteção, de filtro de proteção para o cidadão, para o resguardo dos direitos, abriu-se essa ressalva e de que forma injusta aqueles que agem atuando de acordo com a lei são injustamente acusados. Perfeito. É importante dizer que nós não temos números ainda, pelo menos não no site do CNJ, que é a fonte oficial, para dizer quantos foram condenados ou foram de alguma maneira sentenciados por atos de tortura. Esse número ainda não nos é aberto, talvez até pela recenticidade. 2015, estamos em 2018, então talvez demore um pouco para compilar esses números. Mas é interessante saber que esse número que eu citei de 5, alguma coisa por cento,
é a alegação de que houve tortura no ato da detenção. Alegação. Alegação na audiência de custódia. Acusação. Exato, é uma imputação que vai ser verificada em sede de inquérito policial e de procedimento administrativo próprio. Nem sempre isso vai, de fato, convolar numa condenação. Às vezes, e é isso que também é importante dizer, o uso progressivo moderado da força no ato da detenção, ele é necessário quando existe resistência ou tentativa de fuga por parte daquele que será preso. Então é interessante, até vou pontuar rapidamente, dizer o seguinte: nessa atual situação que nós vivemos, nas quais a autoridade pública ela é colocada em xeque nos meios artísticos, nas novelas e tudo mais, isso passa uma mensagem equivocada para a população de que ela pode e até deve desobedecer à lei. Então, no momento em que um policial grita "parado, polícia", a maior tendência é a pessoa não respeitar a ordem e fugir. Perfeito. E resistir, motivo pelo qual a força é inerente ao ato da detenção. Então, ficando nesse lado, eu acho importante, mas eu creio também que esse segundo viés, que é o viés da finalidade, se aquela prisão de fato deve continuar acontecendo até o fim do processo ou não, eu queria só pontuar uma coisa, que é uma visão que eu tive a partir do estudo que eu pude desenvolver a respeito do tema. Eu acho importante pontuar o seguinte, que a audiência de custódia, ela tem feito uma visão quantitativa dessa conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Então vemos que temos estados que são colocados no ápice da pirâmide dizendo: esse estado prende muito. Isso quer dizer que o estado converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. E outros, como o Rio Grande do Sul, por exemplo. Rio Grande do Sul está no topo da lista com mais de 80% de conversão de flagrante e preventiva. Já Pode pegar aí, doutor. Outros estados, aqui, deixa eu dar uma aqui olhadinha. pode colar, não tem problema. Eu só vou pegar o último estado que eu acho interessante, que é o estado que ninguém acredita, mas o estado que mais confere liberdade é o da Bahia. Olha. Pelo menos 61,77 são convertidos. Média nacional, isso mesmo, é a concessão da liberdade provisória depois do flagrante. Na Bahia, 61,77%. Agora, a questão aqui quantitativa, eu queria colocar bem isso, ela vem muito mais na linha, e é isso que nós devemos talvez evoluir para debater, qual é a qualidade dessa prisão? Porque o que nós estamos vendo da audiência de custódia, o que gerou a audiência de custódia classicamente considerada? A ideia da superlotação. A superlotação dos presídios, principalmente aqueles motins que aconteceram em Pedrinhas, no Maranhão, forçaram aí, principalmente a cúpula do Poder Judiciário, mas todo o sistema de justiça a se reunir para debater um tema que era um tema da prisão provisória no Brasil. De fato, o Brasil ele tem a 4ª maior população carcerária do mundo. E a verificação que se tem com relação a isso é o seguinte: talvez se possa diminuir essa população carcerária, mas ao mesmo tempo é importante que haja o quê? Qualidade na prisão. E qualidade na prisão é prender o chefe da quadrilha, é prender aquele que manda. Porque no momento em que você descobre quem é o chefe da quadrilha e o prende, e o inquérito policial gera prisão preventiva, gera prisão temporária, aí sim você desmantela todo um sistema de criminalidade que está abaixo desse chefe. Agora, se você continua prendendo a base da pirâmide, aquele que nós chamamos de lagartixa no tráfico de drogas, que é aquele que leva a droga, ele não comercializa, ele só leva de um lugar para o outro, no dia seguinte tem outro lagartixa. E aí o que acontece? Ao prender esse indivíduo e converter a preventiva, ou seja, flagrante convertido em preventiva, ele entra no sistema carcerário. Ele será um soldado do PCC. E, Fernando, ele será um soldado e a gente pode até falar, a gente pode fazer um raciocínio que as políticas equivocadas do governo, priorizando o policiamento ostensivo preventivo, não estruturando a polícia judiciária, que é a que poderia, que é a que pode, que é a que tem função constitucional e legal de investigar e sim desmantelar a quadrilhas, as organizações criminosas e o chefe das quadrilhas, ocasionou no quê? Numa superpopulação carcerária, pela política equivocada do próprio governo. E nessa política equivocada do próprio governo, que superlotou a população carcerária, de forma também equivocada, não continua estruturando a polícia judiciária para que possamos fazer as prisões de forma eficaz e contundente. Inclusive, até planos de meta para ver
quantos flagrantes podem ser feitos e isso atingir um índice de eficácia da Polícia Judiciária. Então, existe uma total equívoco do governo em priorizar o combate à criminalidade de forma errada, através de instrumentos errados, equivocados. Então, não se combate o erro através de outro erro. Perfeito. Eu só queria colocar, a Raquel, colega brilhante, colocou muito bem a situação, é exatamente isso. Veja a abrangência do nosso debate. Eu tenho um orgulho de hoje ser, estou secretário, né, geral da associação. A gente fala estou porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A polícia é uma roda gigante. O orgulho é todo meu poder ladear colegas tão brilhantes como eu que agradeço, o doutor Fernando. E saiba o seguinte, que esse orgulho que eu tenho é exatamente para poder passar essa mensagem. A mensagem que vai ficar evidente, creio eu, na análise dos números e na análise de uma política de fato estadista na questão da prisão. Porque a prisão, o sistema carcerário tem tudo a ver com a investigação. Se nós investigarmos de uma maneira correta, se nós investirmos na polícia de inteligência, a nossa prisão, de fato, vai ser uma prisão de qualidade, de eficiência, aquela que de fato vai desmantelar uma quadrilha. Sabemos até, não só por força de trabalhos do DEIC, mas de outros lugares, que no momento em que se determina aonde está a quadrilha e quem é seu chefe, no momento da prisão dele às 6 horas da manhã, sem nenhum tiro, porque é assim que a Polícia Civil age. Ela chega às 6 horas da manhã com um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva ou temporária. E no momento que ele entra lá, a equipe entra e detém esse indivíduo, esse chefe de quadrilha, os crimes correlatos, eles simplesmente cessam. Acaba a criminalidade naquela região. Doutor Fernando Davi, queria agradecer muito a presença do senhor hoje. Infelizmente, o programa já acabou. Agradecer também a presença da doutora Raquel Galinatti, presidente do Sindipesp. O programa Segurança Pública em Debate de hoje falou sobre a importância da audiência de custódia no Brasil. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.